Queridos, abra sua Bíblia aí no livro de Gênesis 19. Eu preguei essa mensagem há um tempo atrás e hoje eu quero tratar da parte 2 dela. Eu falei há um tempo atrás a parte 1 e hoje eu quero trazer a parte 2. Diante do que aconteceu domingo passado na Avenida Paulista, onde teve a passeata GLBT. E eu quero tratar alguns assuntos aqui com vocês hoje sobre esse tema. Gênesis 19, do versículo 1 ao versículo de número 26. A minha versão aqui é uma versão contemporânea, que é a Bíblia A Mensagem. Mas dá para você acompanhar aí comigo. Acharam todos aí Gênesis 19? Os dois anjos chegaram a Sodoma no início da noite. Ló estava sentado à entrada da cidade. Ele viu os recém-chegados e levantou-se para recebê-los. Curvou-se diante deles e implorou: por favor, amigos, venham para minha casa e passem a noite ali comigo. Vocês poderão se lavar e poderão se levantar cedo e seguir caminho descansados. Eles disseram: não dormiremos na rua. Mas ele insistiu, não aceitaria um não como resposta. Eles então concordaram e foram à casa dele. Ló preparou uma refeição quente e eles comeram. Antes que os hóspedes se recolhessem, os homens de toda a cidade, jovens e velhos, se aglomeraram em torno da casa, vindo de todos os lados, encurralaram ali. Então gritaram para Ló: onde estão os homens que vão passar a noite aí na sua casa? Traga-os para fora, queremos nos divertir com eles. Ló foi para o lado de fora, manteve-se à frente da porta e suplicou: por favor, irmãos, não sejam maus. Olhem, tenho 2 filhas virgens, vou trazê-las para fora e vocês poderão se satisfazer com elas, mas não encostem a mão nesses homens, pois são os meus convidados. Versículo 9. Mas eles responderam: caia fora, você chegou aqui, nem sabemos direito de onde, e já quer nos dizer como devemos viver? Pois vamos fazer com você pior do que com eles. E partiram para cima de Ló, determinados a arrombar a porta. Mas os 2 homens alcançaram Ló, puxaram-no para dentro da casa e trancaram a porta. Em seguida, atingiram com cegueira os homens que estavam tentando entrar. Tanto os que encabeçavam o grupo, quanto os que seguiam, ficaram tateando no escuro. Os 2 homens disseram a Ló: há algum outro parente seu aqui? Filho, filha, alguma pessoa na cidade? Tire-os daqui agora mesmo, vamos destruir esse lugar. O clamor das vítimas, dirigido ao Eterno, ensurdecedor, e fomos enviados para varrer este lugar da face da terra. Ló saiu e avisou o noivo de cada uma das suas filhas: saiam desse lugar, o Eterno vai destruir a cidade. Mas seus futuros genros não o levaram a sério. Versículo 15. Ao amanhecer, os anjos começaram a apressar Ló: depressa, pega sua mulher e suas filhas e saia daqui antes que seja tarde, antes que você acabe sendo castigado com a cidade. Ló estava demorando demais. Então os homens agarraram Ló, sua mulher e suas filhas pelo braço e puxaram para um lugar seguro, fora da cidade. O Eterno foi misericordioso com eles. Já do lado de fora da cidade, os anjos disseram a Ló: agora corram e cada um salve a sua vida. Não olhem para trás, não parem nem em nenhum lugar da planície, mas corra para os montes, para que não sejam destruídos. Mas Ló reclamou: senhores, não pode estar falando sério. Reconheço que foram bons comigo e fizeram um enorme favor, salvando a minha vida, mas não posso correr para os montes. Coisas terríveis podem acontecer comigo nos montes, posso até morrer. Olhem para aquela direção, aquela cidade não fica longe, ela é pequena e nada poderá me acontecer ali. Permita que eu fuja para lá e salve a minha vida. E só uma área aberta à beira da estrada. Tudo bem, Ló, já que você insiste, siga por esse caminho. Não vou destruir a cidade que você me mostrou, mas não demore. Corre para lá.
não vou poder fazer nada antes que você chegue lá. Por isso a cidade foi chamada Zoar, que significa cidade pequena. Quando Ló chegou a Zoar, o sol já estava alto no céu. Então o Eterno fez chover fogo e enxofre sobre Sodoma e Gomorra. Um rio de lava correu desde o céu, enviado pelo Eterno, e destruiu as cidades e toda a planície, matando todos os seus habitantes, o que crescia na terra. E o versículo 26. Mas a mulher de Ló olhou para trás e transformou-se numa coluna de sal. Pai, no nome de Jesus, que nós lemos esse texto tão tremendo, tão contemporâneo, tão atual para as nossas vidas. A depravação dessa cidade era tão grande que chegou diante do Senhor como algo horrível e tremendo. Por isso, nessa noite, traga algumas verdades para as nossas vidas, que possamos rever algumas coisas que nós temos presenciado como igreja do Senhor nesse mundo contemporâneo. A humanidade tem caminhado de mal para pior, mas nos ajuda, de acordo com a Tua palavra, Senhor, a rever alguns conceitos e alguns valores para as nossas vidas, no nome de Jesus. Amém e amém. Queridos, como eu disse, essa semana, quem acompanhou na internet, algumas cenas que eu vou colocar aqui para vocês. Põe para mim aí, Josi. Esta imagem correu o mundo. Essa semana. Põe a segunda imagem. Essa também. Põe mais uma. Esta também. E a gente começa a ver tudo isso acontecendo. E para uma pergunta, né? Pelo menos para mim, e creio para vocês também. Quem tem filhos pequenos, então, fala, meu Deus do céu, o que vai ser daqui a 5 anos? O que vai ser daqui, quando a minha filha chegar na adolescência? Quando o meu filho estiver na adolescência? O que vai ser esse processo todo? O mundo caminhando de mal a pior. E o interessante é que quando o bispo da Universal lá atrás chutou a santa, a imprensa fez um alarde tremendo. Não foi isso? Não estou dizendo que ele fez o que é certo. Não é isso. Mas a imprensa brasileira não fez nada. Isso está na internet. Não saiu uma nota com relação a isso. Embora a cruz não seja o símbolo do cristianismo, mas é uma forma de você afrontar a fé do outro. E a pergunta que para é o seguinte, meu Deus do céu, será que nós estamos caminhando para Sodoma e Gomorra? Será que esse é o fim? O que será, nesse processo todo? Tivemos então a marcha para Jesus, uns dias antes, e em seguida a gente contemporizou tudo isso. Como eu falei para vocês, o texto que nós lemos aqui, de Gênesis 19, Ló e sua família habitavam em Sodoma e Gomorra. Quando houve a separação entre Abraão e Ló, eles se separaram, o sobrinho se separa do tio. Deus havia chamado Abraão, Ló veio de Mala, a bênção era para Abraão, mas Ló, por estar junto do tio, ele foi abençoado também. E se nós voltarmos aqui nos versículos, nos capítulos anteriores, Deus abençoou tanto Abraão como Ló, que os criados começaram a brigar, porque eles tinham tanto gado, que não tinha terra suficiente. Já viu isso? Brigaram, eles estavam tão ricos, mas tão ricos, mas tão ricos, que eles começaram a brigar, porque não tinha mais espaço para colocar a fortuna que eles tinham. E aí eles se separam. E Abraão, está tão tranquilo, falou para Ló assim, se você for para a direita, eu vou para a esquerda. Se você for para a esquerda, eu vou para a direita. Ló, bobo nada, olhou as campinas de Sodoma e Gomorra, falou, é para ali que eu quero ir. Abraão falou, tá bom, você vai para lá e eu vou para cá. E Ló sabia como era Sodoma e Gomorra, mas ele resolveu ir para lá. Então eu quero pensar um pouquinho com vocês aqui, quero primeiro recapitular algumas coisas. Primeira coisa que eu quero ver com vocês aqui. Quando o bem se torna impotente diante do mal, quando o bem se torna impotente diante do mal, é o que nós temos visto hoje. Parece que o bem não prevalece mais. Parece que o bem não sobressai mais,
Olha o que diz o texto: as acusações feitas ao Senhor contra esse povo são tantas que Ele nos enviou para destruir a cidade. A maldade tem sido muito grande, irmãos. Eu sou numa época em que o mocinho sempre vence no final. Hoje as coisas parecem que não acontece mais isso. A maldade, as pessoas têm prazer em fazer o mal para o outro, têm prazer em puxar o tapete, têm prazer em ver o outro sofrer, têm prazer em praticar a maldade mesmo. Você liga o da Atena, aí você só vê desgraça, pai matando filho. Nós temos o caso do Rio Grande do Sul lá, né, da madrasta com o pai, o que fizeram com aquele menino. Você fala, não acredito que ele teve coragem de fazer um negócio desse. Você vai vendo tanta maldade, tanta maldade, tanta maldade. Né? A dentista aqui no Rude Ramos, que foi tocada a fogo por aqueles beliantes lá, tocada a fogo vivo. Quer dizer, você começa a ver um monte de coisa, você fala, meu Deus do céu, em que ponto nós chegamos? Será que o bem se torna impotente diante do mal? Parece que o bem não consegue vencer o mal mais. Assim estava vivendo a cidade de Sodoma e Gomorra. O bem não sobressaía mais sobre o mal. Né? Ao ponto que Deus diz, olha, as acusações feitas ao Senhor contra esse povo são tantas que Ele decidiu que vai destruir a cidade. Nós vamos ver essa maldade, essa coisa que brota no coração do ser humano, né? de pessoas pequenas, de pequena idade, mas com tanta maldade no coração. Segunda coisa que a gente observa nesse texto aqui, é quando as crianças se tornam tão malignas quanto os adultos. Se a gente olhar o texto aqui, irmãos, olha o texto, que coisa interessante. No versículo 4b, dos mais jovens aos mais velhos cercaram até a casa. As crianças estavam nesse processo. Quando aqueles dois homens, que eram os anjos do Senhor, foram para a casa de Ló, a cidade percebeu que tinha visitantes lá, tinha visita na casa de Ló. E foram os jovens, as crianças e os adultos cercaram a casa de Ló. As crianças estavam nesse mesmo processo, quando as crianças são tão malignas quanto os adultos. A gente vê o funk aí das nossas crianças, os pais incentivando isso, uma sexualidade precoce. As mães colocam uns vestidinhos curtinhos nas filhas. Você está entendendo ou não? Pinta a criança, eu sou totalmente contra, irmãos. Criança não é para pregar, criança não é para colocar paletó e gravata, criança é para ser criança. Entendeu? É para ser criança. Não negócio de criança pregar, não. Criança tem que ficar no Playland, criança não tem que pregar. Entendeu? Não vamos ver a criança aqui pregar, não. A criança tem que viver a vida dela lá no Playland, não vai queimar etapas. Então a gente vê essa preocupação aqui das crianças se tornando malignas contra os adultos. As crianças, ao invés de estar no parque brincando, foram junto com os adultos na casa de Ló para pegar os anjos que estavam lá e transarem com eles. Essa é a reação aqui. Então a gente vê essas crianças malignanizadas, né? Que às vezes parte do próprio pai, dos pais incentivando isso. E isso estava acontecendo dentro de Sodoma e Gomorra. Cuidado com o que seu filho está vendo. A internet, onde ele navega, tem que ter esses cuidados, irmãos. A gente precisa ter esses cuidados. E o que o seu filho está vendo, o que ele está presenciando, quais são as companhias, o que está entrando na mente dele, o que está entrando no coração dele através da internet. É preciso a gente rever esses conceitos aqui, e em Sodoma e Gomorra isso estava acontecendo. Terceira coisa aqui, é quando se perde a reverência a Deus e aos valores sagrados. Olha o ponto que eles chegaram. Traga-os para fora, aqui para fora, para que tenhamos relações com eles. Chegou no ponto que eles falaram, nós queremos transar, traga esses homens para fora. Né? E Ló fala, não, eu tenho 2 filhas virgens, eu ofereço as minhas filhas para vocês, mas não toquem nesses homens, eles são os meus convidados. E eles começam a forçar a porta e querem entrar de qualquer jeito. Aí os anjos puxam Ló para dentro e estendem a mão e eles ficam cegos, ficam tateando no escuro. Aí os anjos falam, vamos embora daqui, né? Pegue suas coisas, vai falar se tem algum vizinho, tem algum parente, mais alguém, vão atrás dele. Quarta coisa aqui nesse texto, recapitulando aqui com vocês, é quando se perde o recato, quando se perde a vergonha, falta de vergonha na cara, que é o que esse movimento quer fazer. Eles acham que você é obrigado, o cara, homem com homem, ser obrigado a ver esse tipo de coisa. É o que nós vimos aqui. Eu não mostrei uma cena que tem, depois você coloca na internet. O rapaz, ele pega o crucifixo, o símbolo da cruz, e enfia no ânus do outro. Essa cena está na internet. Depois você coloca ela no Google lá e você vai ver.
A aberração que nós estamos vivendo. Você está entendendo ou não? Falta de vergonha na cara. As pessoas estão perdendo o recado. Cercaram uma casa de Ló e dizendo: nós queremos transar com eles aqui fora. Aquilo que era no reservado, que era só na intimidade, as pessoas estão trazendo isso de forma descarada. Você está entendendo? De forma que a gente vai se ver esses bailes funks aí, a menina coloca uma sainha pequenininha, sem calcinha por baixo, ela vai sentando no colo de cada homem. Como eu vi outro dia uma entrevista, a moça falou: quem é o pai? Ela falou: não sei. Eu sentei no colo de 5 essa noite, eu vou saber quem é o pai. Ao ponto que nós estamos chegando. E é coisa alarmante mesmo, irmãos. Tem um amigo meu, que ele tem uma menina de 15 anos. E a menina falou: pai, eu vou aqui para o Senai, aqui em Santo André, fazer um curso lá. 15 anos a menina. E ele, a esposa crente, que ela foi para o Senai. Daqui a pouco a vizinha ligou e falou: fulano de tal, sua filha está aqui. Aqui na Coca, aqui, ó. A comunidade da Coca aqui, no baile funk aqui. Falou: não, minha filha não está aqui não, minha filha não é não. Aí, a vantagem do celular, né? Tirou a foto, pelo WhatsApp, estava a menina lá, criada na igreja. O pai ficou maluco, surtou. Você está entendendo? Porque vai perdendo esse recado, vai perdendo essa falta de vergonha na cara, respeito pelas pessoas. Cercaram a casa de Ló, tá certo? Jovens, velhos e crianças e adultos. Quinta coisa aqui que eu quero ver com vocês, a gente recapitulando aqui. Quando a violência e a sexualidade andam juntas, faremos a você pior do que a eles. Então empurraram Ló com violência e avançaram para arrombarem a porta. Olha o que eles disseram: nós vamos estrupar você. Vamos fazer com você pior que nós queremos fazer com eles. Olha o ponto que chegou essa sociedade, irmãos. Olha o ponto que chegou isso, essa sociedade de Sodoma e Gomorra. Da coisa assim, loucura mesmo, né? De aberração sexual. Essa sociedade estava vivendo. Então aqui foi uma retrospectiva do que a gente falou aqui com vocês. Agora eu quero trazer para a minha vida e para a sua vida. Pastor, como é que eu evito isso? Como é que eu trato isso dentro da minha casa, dentro do meu lar? Como é que eu faço isso para que Deus preserve a minha vida, preserve a minha família, preserve os meus filhos, preserve o meu lar? Como é que eu faço isso? Porque Ló não fez isso. Ló não teve essas atitudes. Ló conhecia Deus, foi criado junto com Abraão, ficou debaixo das asas de Abraão. Ló sabia da ação de Deus, como que Deus tratava. Ele sabia de tudo isso, mas ele se enveredou por um outro caminho totalmente diferente. Então, a pergunta para nós nessa noite é o seguinte: pastor, como é que eu preservo a minha vida e salvo a minha família? Porque eu creio que esse é o nosso grande desafio. Não é? Porque a tendência é as coisas só piorarem. É só essa coisa se avolumarem cada vez mais. E você que tem filho pequeno, que tem filho adulto, que tem filho jovem, paira uma grande interrogação aí. Porque nós não estamos isentos disso e imunes disso, se você não tiver uma vida com Deus, tá certo? Não tiver algumas atitudes que são fundamentais para a nossa história de vida. Então, como é que eu faço isso? Primeira coisa, que Ló tinha prestígio, mas Ló não tinha influência. Hoje Ló tinha prestígio na cidade, ele era juiz da cidade. Tinha uma função fundamental em Sodoma e Gomorra. Tinha uma posição invejável em Sodoma e Gomorra, mas Ló não tinha influência, irmãos. A palavra convence, o exemplo arrasta. Estava Ló sentado à porta de Sodoma, ele ficava na porta, no portal da cidade, ele era o juiz da cidade, ele tinha prestígio, mas não tinha influência, não influenciava pessoas. Talvez você tenha uma grande posição, você é bem quisto, mas você tem influenciado pessoas.
tem influenciado vidas. Põe mais um para mim aí. Nada é tão contagioso como o seu exemplo. Nada, irmãos. É a sua vida, é o seu exemplo. Não tem jeito. Né? Ló tornou-se juiz da cidade, mas não influenciava a cidade. Poderíamos pensar, que bênção, Ló está prosperando. Que bênção, Ló é juiz, está prosperando. Ele tem projeção na cidade, ele exerce uma função de prestígio, mas ele não influencia, ele não testemunha, ele não faz a diferença. Sabe o que é isso, irmão? Ele tem prestígio, as pessoas reverenciavam, mas ele não influenciava ninguém, ele não causava mudança, ele não era testemunha. Aonde você trabalha, você tem prestígio ou você influencia pessoas? Eu creio que essa é a pergunta. O clamor da cidade aumenta, o pecado da cidade cresce. Ló não ora, Ló não intercede, Ló não testemunha, Ló se mistura, Ló está anestesiado espiritualmente, totalmente vendido, totalmente. O cara é juiz da cidade, tem prestígio, mas não tem influência. Negocia alguns valores da vida dele, ele não se apercebe que o juiz de Deus está prestes a cair sobre a cidade. Ele é um crente acomodado, dormindo o sono da morte entre os mortos espirituais. Ló está assim, desse jeito. Tem prestígio, mas não tem influência. E aí, como é que você está, queridão? Como é que é a sua vida? Você influencia pessoas? Ou você só tem prestígio? Como é que é esse negócio que você tem levado no seu dia a dia? Temos crentes nas escolas, nas universidades, nas instituições públicas, nos hospitais, no comércio, na indústria, em todo lugar nós temos crentes. E a pergunta é, estamos fazendo a diferença? Estamos dizendo, eu sou do Senhor, a minha vida pertence ao Senhor? Essa pergunta a gente tem que fazer. Influenciar pessoas. Ló não influencia. Ló não dá um bom testemunho. A vida de Ló chega ao ponto deles zombarem de Ló. Quem que você pensa que é? Quem é você para falar assim? As coisas funcionam dessa forma. Segunda coisa, que eu e você não podemos ter, que Ló tinha. O perigo de viver uma vida dupla. Vida dupla, irmãos. O perigo de viver uma vida dupla. Quando você vai no versículo 1, ele se inclinou com o rosto à terra quando ele viu os dois homens que eram anjos do Senhor. Ló se inclina. Põe mais uma para mim. Só que no versículo 7, olha o que Ló faz. Ele chama os moradores de Sodoma e Gomorra como meus irmãos. Rogo-vos que não façais mal. O perigo de viver uma vida dupla. Hoje é o dia de você decidir, filhão. Você não pode viver uma vida dupla. O Senhor não negocia isso. Você não pode servir a dois senhores. Ou você há de agradar um e desagradar o outro. Não tem jeito, não há vez no mundo. Cuidado, vida dupla. Ló, quando vê os anjos, ele se curva. Depois ele chama os moradores de Sodoma e Gomorra como irmãos. Quando os libertinos e devassos sodomitas cercaram sua casa para abusarem dos seus hóspedes, ele os chama de meus irmãos. Ló quer ficar bem dos dois lados. Eu ouvi a história do meu pastor, Agostinho, que ele já dorme no Senhor. Ele disse uma certa vez o seguinte: tinha um irmão, viu, Clemente, que ele ia na igreja Assembleia de Deus. Aí ele cumprimentava os irmãos com a paz do Senhor. Aí no outro domingo ele ia na igreja cristã, ele cumprimentava os irmãos com a paz de Deus. Então ele ia na Assembleia de Deus e ia na igreja cristã. Aí um dia, vinha lá dois irmãos, um da Assembleia e o outro da cristã. E ele falou, e agora, como é que eu vou fazer?
Se eu falar a paz do Senhor, o outro vai dizer, não, você não vai na minha igreja? E aí como é que ele fez? Aí ele passou para o lado de lá e falou, vocês já sabem, né? Vocês já sabem. Está entendendo? Quer dizer, essa vida dupla, né? Essa vida que você fica com um pé lá e um pé cá. Ló está assim. Ele tem uma vida dupla, ele não se decide. Quando ele vê os anjos do Senhor, ele se prostra. Mas quando ele vê os libertinos na casa dele também, ele chama de meus irmãos. Quer dizer, essa vida dupla, não tem como você caminhar dessa forma, querido. Você precisa se decidir. Não tem como servir a dois senhores. Ló, ele está vivendo em Sodoma e Gomorra, mas ele não tem uma posição definida. Ele não se define. Ele tem uma vida dupla. E a gente precisa tomar muito cuidado com isso, né? Quando você... Porque é triste você fazer concessão ao mundo. O mundo tem faro. A Pedro disser, a tua linguagem te faz conhecido. É isso, não tem como servir a dois senhores, você não pode, cara. Você tem que se decidir. Não pode ter uma vida dupla. E não sou eu que vou fiscalizar você. São os olhos do Senhor que olha a sua vida, o seu dia a dia, como que você faz, como que você age, lá na faculdade, lá na empresa, lá na sua casa, com o vizinho de cima, com o vizinho de baixo, com o vizinho da direita, com o vizinho da esquerda, com o vizinho da sua retaguarda, com o vizinho da frente. Se você fala palavrão, se você... Não sou eu, filho. Mas se você, diante desse mundo que nós estamos vivendo hoje, se você tiver uma vida dupla, você não vai ter êxito como Ló não teve, com a sua casa, com as suas filhas, com a sua mulher. Então a gente precisa repensar algumas coisas. Não podemos viver uma vida dupla, não tem jeito. O Senhor não negocia isso. Não podemos servir a dois senhores, não tem jeito, um pé lá e outro pé cá, não tem como. O Senhor não negocia isso. Elias, quando juntou o povo diante do altar, ele diz, até quando vocês vão cochear entre dois pensamentos? Serpentear entre dois pensamentos? Se Baal é Deus, segue-o. Se o Senhor é Deus, segue-o. Mas nós não podemos ficar divididos. Ló está em Sodoma e Gomorra, mas ele quer fazer a política da boa vizinhança, né? Quando ele está com os anjos, ele é do Senhor. Quando ele está com os de Sodoma e Gomorra, são meus irmãos. E não tem como você andar, não tem como. A luz não se dá com as trevas. Não podemos. Não tem jeito. Então eu não sei, né, quais são as suas companhias, com que você tem andado. O Salmo 1 diz, olha, para você se desviar disso. Bem-aventurado o varão que não anda segundo o conselho do ímpio. É coisa interessante o Salmo 1, porque a gente vai falar sobre esse Salmo aqui com vocês. Porque ele é crescente. Você anda dentro daquele que não anda, não para e não se assenta. Primeiro você começa a andar, depois você para e por último você se assenta. E quando se assenta na roda dos escarnecedores é quase que um caminho sem volta. Anda, para e assenta. Então eu não sei com quem você tem andado, aonde você tem parado e onde você tem se assentado. Mas tem coisa que a gente precisa parar e não podemos ter uma vida dupla. Hoje é o dia que o Senhor nos preparou para isso. Vivemos hoje uma Sodoma e Gomorra. A tendência é piorar ainda mais. E a pergunta é, eu vou ter uma vida dupla? Não posso, como filho do Senhor. E a terceira coisa que eu quero ver com vocês aqui. Quando o interesse maior é pela prosperidade do que pela salvação da família. É coisa terrível isso, irmãos. Tendo ele hesitado, os homens o agarraram pela mão. A preocupação de Ló não é com a salvação da família dele. Ele está preocupado com os bens dele que ele tem em Sodoma e Gomorra. Os anjos arrastam Ló, pegam Ló pela mão e dizem, vão embora, senão Ló não queria sair da casa dele. A mulher não queria sair, as filhas não queriam sair, eles estavam presos em Sodoma e Gomorra. A preocupação maior dele não era com a salvação da família, era com os bens, com a prosperidade. A pergunta é, você tem se preocupado com a salvação da sua família?
A minha família é muito mais importante do que a prosperidade. O meu caráter, a minha integridade vai muito além disso. Ló está preocupado com a prosperidade dele e não com a salvação da família. Está preocupado com o que Sodoma e Gomorra podia proporcionar para eles, não com o que a família dele estava vivenciando naquele momento. Então a pergunta hoje, para mim e para você: qual o interesse que você tem na salvação da sua família? Ló não quer sair de Sodoma e Gomorra porque os bens dele estão fincados ali. A vida que ele leva, tá certo, que a família leva, tá muito boa. Ele não quer se desvencilhar disso. A nossa família é o bem maior. Ló não tinha essa percepção. A família dele era o bem maior do que Sodoma e Gomorra podia oferecer para ele. Não estou dizendo isso para você aqui que eu sou o paladino da honestidade. Não é isso que eu quero dizer. Mas é o cuidado de Deus com as nossas vidas. Você está entendendo? Não pense em você que foi uma decisão fácil de ser tomada. Não, foi difícil. Mas eu precisava disso. Cuidado com a minha família, cuidado com a minha integridade, cuidado com aquilo que eu creio, naquilo que eu prego. Você está entendendo? Isso era o mais importante. Ló, ele perdeu isso. Ele vai para Sodoma e Gomorra e tudo aquilo que Abraão, que ele tinha vivido com Abraão, do cuidado de Deus, da integridade com o Senhor, ele perdeu isso em Sodoma e Gomorra. Jesus falou assim: Pai, eu oro não para que os tire do mundo, mas que os livre do mal. Nós estamos aqui, irmão, nós somos cidadão brasileiro, com toda essa corrupção, com todos esses problemas que nós temos vivido aí, nós estamos aqui, com toda essa devassidão que nós temos presenciado, nós estamos aqui, mas o Senhor é poderoso para guardar as nossas vidas e a vida das nossas famílias, tá certo? Se eu colocar no meu coração que o interesse maior não é a minha prosperidade, e sim pela salvação da minha família. A mulher de Ló não era convertida. Ló não buscou a vontade de Deus para casar. Ló não buscou. O coração da mulher de Ló estava arraigado em Sodoma. Tanto que ela não resiste, ela olha para trás, porque o coração dela estava arraigado ali. Ela amava a riqueza e não a Deus, o mundo e não o céu. As coisas de Deus não empolgavam a família de Ló. As coisas do Senhor não empolgavam. Ló, está entendendo? Não causava um elã nele, não causava paixão pelas coisas do Senhor. Foram morrendo dentro do coração de Ló e da sua família. Algumas lições para a gente levar para casa. Ló não ministrou a sua esposa. Ló não ora com a família. Ló não fala de Deus para a família. Ló, depois de liberto das mãos dos conquistadores, volta para... Quando Ló foi conquistado, ele foi levado cativo, Abraão vai lá, busca Ló, salva Ló, e ele volta para Sodoma e Gomorra. Quer dizer, Ló não ministrou no coração da esposa. Segundo, Ló torna-se juiz da cidade, mas não é sacerdote do seu próprio lar. Ele é juiz da cidade, mas não é sacerdote da sua casa. Muitos lares hoje estão em crise. Morreu o culto doméstico. Quanto tempo você não faz um culto doméstico na sua casa, queridão? Quanto tempo você não senta com a sua família? Vamos fazer um culto aqui, de 15 minutos. Um culto doméstico, é 15 minutos. Pede para o seu filho ler a Bíblia, você lê e você ora. Desliga a TV lá, queridão. Esse momento da família, não há comunhão ao redor da mesa, não tem comunhão, a TV ocupou o altar da família, você está comendo e a televisão está ligada. Assim Ló está vivendo, assim Sodoma e Gomorra. Não há diálogo, não há culto doméstico, não há comunhão, né? Isso se perdeu, tá certo? Ao longo do tempo. As filhas de Ló são entregues para namorar e casar com homens que não temem a Deus. Ló entrega suas filhas para casarem com homens que não temem a Deus. Quando Ló foi falar que Deus ia destruir, eles zombaram de Ló, tiraram o sarro do sogro. Quantos pais têm orado pelo casamento dos seus filhos? Os namorados de sua filha é filho de Deus? Não, pastor, ele não é crente, mas olha, ele ganha bem. O cara é montado na grana. Ele só não é crente, né, pastor? Entendeu? Só não é crente, mas tem um bom emprego, mas não é crente. Entendeu? Tem até um irmãozinho da igreja que quer namorar com ela, mas pastor, coitadinha, o que ele come não dá nem para
nem para pagar a janta. Mas o que ela está namorando lá, né, só não é crente. Você tem orado, meu irmão? Pelo seu filho, pela sua filha, com quem que ela vai se relacionar? Com quem que ela vai casar? Quem que vai estar ao lado dele, ao lado dela? Ló se propõe a entregar suas filhas aos próprios libertinos. Olha o cúmulo que chegou. Primeiro ele entrega as filhas para 2 genros totalmente devassos, que não creem em Deus, que não servem ao Senhor, mas ele entrega as filhas. Ló não tem autoridade para pregar para os seus genros. Quando ele lhes fala, pensam que está fazendo gracejo com Ló. Os jovens não levam a sério a palavra dele. Os jovens fazem piada de Ló, tira o sarro dele. Deus vai destruir a cidade. Que destruir? Você está caducando, sogro. Ih, você cheirou cola. Eles zombam de Ló, mas esses são os genros que ele vai ter. Porque a preocupação de Ló não é com a salvação das suas filhas, não é quem vai ser o marido da esposa das filhas dele, não é se são homens de Deus, né, que vão cuidar bem delas, não. Ele está preocupado é com as questões financeiras que esses homens poderiam proporcionar. Ló prega para os genros, mas não vive o que prega. Manda-o sair da cidade condenada, mas ele mesmo está agarrado a ela, só sai rebocado. Que coisa interessante, né? Ele fala para os genros, saem da cidade, mas ele mesmo não quer sair. Ele fica lá, ele está preso na cidade. Então, queridos, nessa noite, eu quero encerrar essa palavra com você. No capítulo 14, Abraão salva Ló pela espada. No capítulo 19, Abraão salva Ló pela oração. Abraão tinha orado aquela noite por Sodoma e Gomorra e por Ló, por isso Deus livrou Ló. Hoje, enquanto eu estou falando aqui com você, quem sabe a sua mãe, seu pai, sua esposa, seu marido, seus pais, seus filhos, seus avós, estejam orando por você. Irmãos, a vida de Ló é uma trombeta solene de Deus para nós hoje. A história de Ló é uma para a nossa vida. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. E eu quero encerrar com vocês. Não vos conformeis. Não se conforme. Sabe o que me preocupa? Você vai falar com o irmão e fala, não, irmão, isso é normal, pastor, isso é normal. Ih, pastor, isso está tranquilo, isso é normal. Não é normal, irmãos. Não é normal. 2 homens, 2 mulheres não são coisas normais. Não é normal uma criança de 10 anos colocar o dedo no nariz do pai. Isso não é normal. Isso não é normal. Não pode ser normal. Nós não podemos nos conformar com isso. Por isso começa em mim, Senhor, o processo que precisa acontecer para que a minha casa, o meu coração, a minha família seja preservada. Comece em mim. Não comece no outro, comece dentro de mim. Faça mudança dentro da minha história de vida. Nós não podemos nos conformar com isso. Romanos capítulo 12, Paulo vai dizer isso, não vos conformeis com este mundo, mas transformai-o. A gente vê as pessoas hoje se conformando, achando que é normal, não é assim mesmo, a gente vai balançando a cabeça, vai indo contra o que a palavra não é normal. Essa semana um rapaz me passou um WhatsApp aqui da igreja. Me passou um WhatsApp, né? Questionando o negócio da passeata gay, né? Dizendo assim, onde que era a referência bíblica, que isso não é doença. Eu falei lá no livro de Apocalipse. Deus diz assim, ficarão de fora. Se fosse doença, Deus estaria sendo injusto. Ficarão de fora. Está entendendo, irmãos? Isso é opção da pessoa, não é doença. Eu nasci assim. Não, isso é opção. A Bíblia diz, ficarão de fora os efeminados. A Bíblia é clara. A gente tem que tomar muito cuidado com isso. Então, nessa noite, eu quero te convidar a você ficar em pé, no nome do Senhor Jesus. Eu não sei como está a sua vida, como
como está a sua casa, como está o seu lar. Eu não sei. Mas eu quero te pedir no nome de Jesus, que você não tenha a mesma atitude de Ló, não tenha a mesma postura dele, que você não venha agir como Ló agiu, diante da ordem que Deus tinha dado para a sua vida. Às vezes a gente vai se perdendo ao longo do tempo, os valores do reino vão se perdendo, e a gente vai se conformando, achando que é normal. Mas nessa noite, no nome do Senhor Jesus, não viva uma vida dupla. Não troque de forma nenhuma a sua influência pelo prestígio. A sua família, ela é muito mais valiosa do que qualquer prosperidade. Muito mais valiosa. Os valores que o mundo tem te oferecido, eles são infinitamente menores do que o Senhor tem reservado na eternidade para você. Então, nessa noite, diante do que nós ouvimos aqui, eu quero te convidar a você a orar comigo, você interceder comigo e dizer: Senhor, preserve a minha família, preserve a minha vida e salve a minha família. Coloca, Senhor, um muro, coloca, Senhor, o sangue do Cordeiro nas portas dos umbrais da minha casa. Guarda os meus filhos, Senhor, guarda a minha casa. Não permita que eles venham ser seduzidos pelo que o funk oferece, pelo que as drogas oferecem, pelo que a sexualidade tem oferecido. Guarda as nossas crianças, Senhor, guarda. Mas para isso é preciso que esse pai, que essa mãe faça um culto doméstico na sua casa. É preciso, Senhor, que eles revejam se eles têm sido bons exemplos, como é que eles têm agido dentro de 4 paredes. Ló não era um bom exemplo para suas filhas, não era um bom exemplo para a cidade onde ele morava, por isso ele perdeu a influência. A tua palavra diz: se o sal for insípido, para nada mais presta, senão para ser pisado e ser jogado ao vento. De que vale uma lamparina debaixo da cama? Então nessa noite, ó Espírito de Deus, nos ajuda, Senhor, nos ajuda, Senhor, nos ajuda mesmo a termos a nossa família guardadas por Ti. Dias piores virão, mas que nós possamos ter a postura de dizer: não vamos nos conformar. Nós não vamos nos conformar com isso, porque há um lugar onde nós estamos guardados no Senhor, e esse lugar é no Senhor. Nós cremos nisso. Esse lugar é no Senhor. A nossa casa, a nossa família é no Senhor. Esse lugar é no Senhor. Aleluia. Esse lugar é no Senhor. Aleluia. Aleluia. Esse lugar é no Senhor. Aleluia. Aleluia. Esse lugar é no Senhor. Aleluia. Aleluia. Esse lugar é no Senhor. Ah, Senhor. Esse lugar é no Senhor. Esse lugar é no Senhor. Ah, Deus. Esse lugar é no Senhor. É no Senhor que nós estamos guardados. É no Senhor que os nossos filhos estão protegidos. É no Senhor a nossa esperança. Esse lugar é no
Esse lugar é no Senhor. Guarda os nossos filhos, Senhor. Guarda a nossa casa. Guarda-nos, Senhor. Guarda os nossos lábios. Guarda os nossos pés, Senhor. Guarda, Senhor, guarda. Coloca, Senhor, a marca do Teu sangue na vida dos nossos filhos. Ah, Senhor, que nós não venhamos nos conformar com este mundo, com os valores deste mundo, Senhor. Que nós possamos ter repúdio, Senhor, com as obras da carne, com o pecado que tem seduzido vidas, famílias. Que os nossos olhos, Senhor, venham a ser repróbados contra o que tem passado na televisão. Ah, Senhor, esse lugar é no Senhor. Por isso, nessa noite, nós oramos e pedimos, Senhor, preserve a nossa família, preserve o nosso lar, preserve a nossa casa, preserva, Senhor, debaixo do Teu sangue, debaixo do Teu nome. Ore, querido, ore pelos seus filhos nessa noite, ore pelo seu lar. Entrega diante do Senhor, coloca diante do Senhor os seus netos. Coloque nessa noite, clame ao Senhor. Aleluia. Nós oramos, Senhor, nós colocamos diante do Senhor a nossa família. Não permita que nós a percamos como Ló fez, mas que nós possamos dizer: eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Os meus filhos pertencem ao Senhor. Aleluia, aleluia, aleluia. Que Deus abençoe a sua vida, queridos. De descanso em Ti. Cante. Há um lugar de refrigério em Ti. Há um lugar onde a verdade reina. Esse lugar é do Senhor. Nós cremos nisso. Há um lugar onde as pessoas não me influenciam. Há um lugar onde eu ouço Teu Espírito. Há um lugar de vitória em meio à guerra. Esse lugar é no Senhor. 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 Há um lugar onde a inconstância não me domina. Há um lugar onde minha fé é fortalecida. Há um lugar onde a paz é quem governa. Esse lugar é no Senhor. Há um lugar onde os sonhos não se abortam. Há um lugar onde o temor não me enrijece. Há um lugar que quando se perde é que se ganha. Este lugar é no Senhor. 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 「
Este lugar é do Senhor. 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 Graças a Deus. Os nossos visitantes, Deus abençoe sua vida, Roque, Irinildes. Deus abençoe sua vida. Os nossos visitantes, Deus abençoe. Uma semana abençoada na vida de vocês. Tá bom? Que o amor de Deus, a graça do Senhor Jesus Cristo e a consolação do Espírito Santo te dê uma semana de bênção, de paz. Onde você colocar as suas mãos, que o Senhor coloque junto e preserve a sua vida e salve a sua família, no nome de Jesus. Amém e amém. Uma boa semana, queridos. Um beijo no coração de vocês. Vão na paz.